Vamos voltar a falar de saúde aqui no nosso Pan News ao vivo. Isso porque um estudo brasileiro mostra que as mortes por doenças cardiovasculares aumentaram significativamente durante a pandemia de Covid-19 em 6 capitais avaliadas. São elas Manaus, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. A pesquisa foi realizada pelas universidades federais do Rio de Janeiro, a UFRJ, e de Minas Gerais, a UFMG, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pelo Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, na Paraíba. Para falar mais sobre o assunto, gentilmente nos atende agora Nicole Queiroz, médica cardiologista no Hospital São Camilo e integrante do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein e do Hospital São Luís. Doutora Nicole, boa noite, prazer tê-la aqui, tudo bem? Boa noite, o prazer é meu. Olha, Nicole, é uma situação complicada essa. É possível estabelecer algum aumento dessas doenças por conta da pandemia que estamos vivendo? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que as pessoas nesse último ano de 2020 deixaram de ir aos hospitais, de ir às clínicas médicas, fazer os seus exames de rotina e que nesse ano de 2021 nós vamos ver um crescimento muito grande de várias doenças, né? Por conta da falta de diagnóstico. Nós podemos elencar essa situação nisso? Podemos e devemos, na verdade. A gente tem algumas coisas a discutir. Então, antes de falar do abandono ou não seguimento do tratamento, da mudança do estilo de vida que a pandemia trouxe, eu queria lembrar que o Covid é uma doença inflamatória que exige do corpo uma resposta imunológica grande para combater. Então, quando eu digo de uma resposta imunológica mais importante, eu vou falar no aumento do trabalho do coração. Então, se porventura eu já tenho uma pressão aumentada, uma plaquinha no coração, se eu já tenho alguma variável, tipo um diabetes, alguma doença pré-existente, a gente sabe que ela vai exacerbar na vigência da infecção. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que lembrar. Então, sim, aumenta o risco cardiovascular quando eu falo de uma inflamação, uma infecção importante. Depois, eu vou falar da mudança de hábito. Então, eu acabei falando fique em casa, a gente orienta para que você saia só se for necessário. E a cultura deste país não é uma medicina preventiva. Nunca foi, e eu acredito que vai demorar muito para que a gente tenha essa consciência da prevenção, compreendendo o pouco recurso que a gente tem no SUS, e a gente compreendendo que nem todo mundo pode ter um acesso a convênio, a gente tem uma medicina mais curativa ou reparativa. E quando eu falo fique em casa e saia se necessário, as pessoas compreendem que ela só vai fazer um check-up como um luxo, como uma coisa para poucos, e acaba deixando para depois. E por último, e não menos importante, é o medo de você buscar o teu médico, a sua médica, para fazer os exames de rotina. Lembrando que muitos consultórios são dentro de hospitais. Ou a parte de medicina diagnóstica, como complementos de hipertensão, teste ergométrico, um mapa, um eco, estão dentro de lugares de grande circulação de doente. Então, são alguns pontos que a gente tem que compreender antes de bater o martelo e falar, foi essa a causa do aumento da morte cardiovascular no Brasil. Então, Nicole, o que a gente precisa entender no primeiro momento, né, que falta realmente essa questão, eu gostaria de falar sobre isso, né, da necessidade de nós termos uma medicina preventiva, de nós termos bons hábitos, de nós sabermos fazer aqueles nossos exames periódicos, enfim, para saber como anda. Porque a gente costuma só procurar o serviço médico, procurar o hospital quando está morrendo, né, para falar o português claro, está passando mal, sentiu uma dor, sentiu alguma outra coisa e corre para o médico, corre para a emergência, né, o tratamento ambulatorial, o tratamento clínico, enfim, isso aí é complicado, né? O autocuidado é sempre visto com escárnio. Sempre tem uma piada com, por exemplo, o homem que resolveu iniciar CrossFit. Eu faço cardiologia do esporte, recorrente recebo homens querendo iniciar atividade física, fala que ela vai fazer crossfit e virou piada. Então, as coisas são sempre subjugadas. A atividade esportiva, o cuidar do corpo é chacota. As pessoas não compreendem que isso é uma forma de você assumir o controle e você prevenir
efeitos cardiovasculares da sua vida. Muitas vezes você está em risco e você nem percebe. Então, fala, doutora, mas meu colesterol tá bom, minha pressão tá boa, minha glicemia tá boa, mas ali, aqui, a barriguinha tá aumentada. E aí o Covid veio para lembrar a gente que jovem morre, e ele morre quando ele tá obeso. E para estar obeso não precisa de muito. Você chegar no IMC de 35 não precisa de muito. A gente faz aquele cálculo de altura pelo peso, enfim. Eu mesma sou ex-obesa. Eu falo, nossa, nem parecia que eu era tão acima do peso. Uma caixinha de leite, que eu era pequena, quadradinha. As pessoas, isso passa desapercebido. A mídia da beleza, sempre falando de padrões, e aí a gente acaba romantizando a obesidade. Aí o que aconteceu? O índice de pessoas que morreram por obesidade é muito maior de quem não era obesa. A gente viu o começo da primeira onda que horrorizou e escandalizaram os médicos quando viram jovens morrendo no Covid. Então, acredito que o Covid veio trazer e mostrar que a medicina preventiva veio para ficar. Isso de fato é importante. Quando a gente fala dos hábitos, doutora Nicole, o que a gente pode dizer? Nós sabemos boa alimentação, exercícios físicos, combater os vícios, enfim. O que a gente pode dizer da questão de hábitos e, sobretudo, num momento como o que nós vivemos de pandemia, onde muita coisa acabou mudando, mexendo a cabeça das pessoas, muita gente deixou de fazer as suas atividades físicas, muita gente caiu no vício, enfim. É um momento perigoso para a gente, complicado para a gente dizer de bons hábitos, né? É um momento extremamente delicado, onde a reforma íntima se faz muito necessária. Quando eu falo de bons hábitos, eu não falo para você fazer boas compras no mercado ou pegar o que é mais fresco na feira. Eu digo que você tem que se equalizar. Você precisa dormir 7 a 8 horas, mas você precisa dormir, descansar. Você precisa, de fato, baixar o metabolismo. O sono nada mais é do que a queda do metabolismo, a queda da pressão, a queda do desempenho cardiovascular, para que você possa retomar as energias. O corpo não foi fabricado para funcionar 24 horas. Dormir bem, comer bem. Comer bem não é o mais caro, e sim o menos industrial, o mais livre de agrotóxico, com menos quantidade de açúcar industrial. Isso é comer bem. Beber água, eu preciso beber de 2 a 3 litros. Não é só para ficar efeito diurético, ficar menos inchado, não, é para ter um bom funcionamento das células, para que teu rim funcione de forma adequada. Sim, se eu estiver hidratado, eu vou combater um monte de doença. Por exemplo, eu não vou sair do escopo da cardiologia e falar pedra renal, pedras nos rins, nefrolitíase, que a gente chama. Pessoas que bebem pouca água e não fica sentado muito tempo, come besteira, não bebe água. Não é só o coração, é o corpo todo, né, que sofre. São dicas pequenas, mas que podem mudar. Doutora, eu tô presa. Isso daí é uma coisa que eu escutei o tempo todo. Eu tô presa, meu apartamento é pequeno, eu engordei porque eu só fico em casa sentado assistindo televisão. Gente, vocês não estão de férias. O home office é assim, você tem que manter a rotina. Então, acordei, trabalhei, parei, pausei, depois tomei banho, me troquei e fui me desvincular. Meu apartamento é pequeno, o que eu posso fazer? Parece doido, mas é necessário. Caminhar dentro. É um cômodo, caminho dentro. Se fosse fácil, eu não chamaria-se pandemia. É verdade. Isso de fato é a situação que a gente vê. Em relação aos exames, né, a gente colocar em ordem, né, essa busca, essa investigação sobre o nosso organismo. As pessoas, elas estão com medo, elas não querem ir a hospitais, enfim, que dica a gente pode dar? Conversar com o médico, ir ao médico com tranquilidade, com os protocolos sanitários. As pessoas, elas têm que fazer isso, né, doutora? Devem. A gente sempre brinca que é importante você ter um médico para chamar de seu. É muito importante você manter uma relação. Mesmo que você esteja no Sistema Único de Saúde, onde é escassa a consulta, o acesso a especialista seja uma coisa difícil. Você tem que manter o contato com a tua equipe. A enfermeira da tua UBS, assistente social que vai te saber. A gente tem comunicação, nós médicos temos equipe multidisciplinar, a gente se comunica. Olha,
paciente tal tem mais comorbidade, o agente de saúde que faz a visita conhece. Esses prontuários aqui são os de pacientes que têm maior risco cardiovascular, ou pacientes que têm doenças pré-existentes que precisam ser cuidadas. Então, são esses, a equipe vai manter mais cuidado, mais contato com esse. E isso deve acontecer. Não importa onde você vai, o importante é que você não perca o teu tratamento. Não adianta só trocar sua receitinha da pressão. Precisa sentar, ser verificado, ser avaliado, ser examinado. 70% da medicina é clínica, 30% é método diagnóstico. Agora, doutora, o que a gente pode esperar para 2021? Eu sei que na ciência a gente não faz futurologia, mas eu gostaria de saber a expectativa da doutora Nicole em relação a isso. Nós temos vacinas para chegar. Nós temos, infelizmente, casos de piora em algumas localidades, como falamos desde a abertura do nosso jornal de hoje, na situação de Manaus, na situação do Amazonas. Nós podemos falar de um 2021 de esperança, mas também com cautela. O que vocês, médicos, a classe médica, conversa em relação a essa realidade que a gente enfrenta no Brasil? A gente espera a vacina, sim, e é mais eficaz. E eu, particularmente, se puder tomar as 3, eu tomo. A gente, assim como vocês, tem expectativa de um melhor manejo da doença. Hoje a gente tem uma habilidade já, por exemplo, em casos de ventilação mecânica muito maior, que é quando o paciente está sedado, precisando ficar entubado. Nos casos mais graves, a gente tem já um manejo muito melhor, um conhecimento melhor do que antes. E eu acredito que as medidas sanitárias vieram para ficar. A máscara, eu não consigo enxergar a saída dela do nosso cotidiano. Se a gente não aprendeu com H1N1, quando teve aquele surto, agora a gente tem que estar mais do que obrigado a aprender a lavar a mão. Evitar o toque. O brasileiro tem um comportamento muito quente, né? A gente latino, gosta de abraçar. Agora vai chegar a hora em que a gente tem que compreender que não abraçar e beijar não é ausência de amor, e sim excesso de respeito. Aprender a manter-se distante. Usar a máscara de forma consciente e lavar a mão de forma recorrente. Então, esse é o recado que a gente deixa. O que a gente pode, para finalizar, né, esse nosso bate-papo, doutora, deixar para a população, né? Como você mesmo disse, a máscara vai ser uma companheira nossa ainda por muito tempo. Não quer dizer que nós estejamos rapidamente livres disso, porque a vacinação é um processo, a resposta imune é um processo, a logística é outro processo, não é? Então nós devemos ainda nos cercar de cuidados por um bom tempo. Se já fizemos isso ao longo de um ano praticamente, devemos continuar. Eu acho que se eu pudesse falar com você que está me ouvindo, como se a gente estivesse aqui no consultório com olhinho no olhinho, eu diria para que você tenha a ciência e a certeza que se você não aprendeu no ano passado, aprenda nesse, que tem que se pôr em primeiro lugar. Eu me coloco em primeiro lugar quando eu cuido da minha saúde. Eu me coloco em primeiro lugar quando eu evito me expor ao vírus, sabendo que eu tenho pessoas que eu amo e que me amam dentro da minha casa, da minha família, no meu convívio. Lembre-se que a maioria das pessoas, 80%, vai ser assintomático, e essas pessoas são distribuidoras ativas de vírus. Então, não é porque você está bem e que é outro que você teve contato não tem sintoma que você está imune. Tomem cuidado, se preserve. Use as máscaras de forma adequada. Depois das 2 horas, ou se tiver bafinho, molhadinho, eu tenho que trocar. Lembrando de retirar sempre pela minha orelha, nunca encostando na máscara. Colocar no saquinho e levar para lavar. Distanciamento social é a regra do momento. É chique manter-se na regra. Distância de 1,5 metro. Quando você for falar mais alto, porque o vírus sai pelos aerosóis da boca, esteja sempre de máscara. É o meu parceiro fixo, doutora, não tem como. Ok, eu compreendo. Então, fortaleça seu sistema imunológico. Não tem receita secreta. A melhor coisa é você se alimentar bem, dormir bem, manter o seu peso e controlar suas outras coisas que viram doenças, como diabetes, colesterol, pressão alta, obesidade, abuso de álcool, de cigarro. É isso que você tem que fazer. Se a gente não tem a cura, vamos investir na prevenção.
Muito bem, eu acho que esse é o grande ponto e aqui a doutora Nicole Queiroz explica com muita clareza a respeito desses assuntos. Eu gostaria de agradecer muito, doutora, que veio aqui falar sobre esse aumento significativo das doenças cardiovasculares em algumas capitais avaliadas em um estudo, em uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, na Paraíba. Agradeço mais uma vez Nicole Queiroz, médica cardiologista do São Camilo, integrante do Corpo Clínico do Albert Einstein e também do São Luís. Muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho. Obrigado e boa noite. Seguimos